Olá, eu sou o pastor Max, estamos de volta aqui ao canal Pregando e Orando para falarmos um pouco sobre a palavra de Deus, refletirmos sobre temas importantes para as nossas vidas cristãs. E eu quero falar hoje sobre um tema muito interessante, que é sendo mais santo do que Jesus. É, na verdade, uma crítica. A gente não está falando sobre que é possível ser mais santo do que Jesus, porque isso é impossível. Na verdade, aqueles que se comportam dessa forma, com esse pensamento, ou tentam mudar Cristo para que se encaixem no seu zelo exacerbado, eles acabam sendo alvos do próprio Cristo, porque Jesus combateu justamente gente assim, quando ele fala aos fariseus, por exemplo, um combate ao legalismo, ao farisaísmo, o zelo exacerbado, que está fora até do que a palavra de Deus está nos trazendo. E um exemplo claro sobre isso está escrito ali no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, né? A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 27, um trecho bem interessante sobre os fariseus, que Jesus ele desaconselha que as pessoas pratiquem o que eles fazem, né? Apesar de que eles estão ali na cadeira de Moisés, estão ali com a autoridade, eles devem até obedecer o ensino bíblico, né, veterotestamentário que eles estavam pregando ali, mas não seguir de fato o que eles praticam, porque eram os hipócritas, né, colocando cargas pesadas nas costas das pessoas, né, como diz aqui o texto, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem em ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, né? Então, eles estavam criando mais regras, tentando usar a Bíblia para justificar ali aquelas práticas pesadíssimas, dificílimas, colocando ali sobre as pessoas algo terrível e complicado. Então ele vai tratar com os líderes daquela época, com aqueles homens que estavam ali com a autoridade da palavra nas suas mãos, mas estavam usando de forma incorreta, criando novas leis, criando leis que beneficiavam eles, mas também outras leis que prejudicavam ao próximo e as pessoas que queriam viver a fé comum que agrada a Deus. Então a gente tem que ter esse entendimento, essa noção de que Deus tem, de fato, uma palavra que tem que ser seguida, mas que nós temos que nos limitar à palavra com muito amor, com misericórdia e também com justiça. Por que Jesus estava falando com esses homens assim? Qual era a postura deles? Eles estavam julgando de forma incorreta, incoerente, porque eles julgavam segundo os seus corações. Eles tinham corações maldosos, eles queriam ser tão certos, tão literais, que eles acabavam acrescentando algumas coisas. Por exemplo, eles pegam a lei que está escrita ali em Êxodo capítulo 30, 21 e 22, de que Arão e seus descendentes deveriam lavar as mãos quando entrassem ali na tenda do encontro, numa bacia de bronze, e eles criam uma nova lei ali para que as pessoas, quando fossem comer, deveriam lavar as mãos até o braço. E quando os discípulos de Jesus vão comer na presença de fariseus, eles não fazem isso. E os fariseus se levantam contra os discípulos ali, quando Jesus os combate, dizendo ali que o que contamina não é o que entra, mas o que sai, porque o que sai está no coração. E isso aí é terrível, né? Para os fariseus isso foi uma afronta, mas é exatamente esse combate a, de fato, interpretar mal a palavra de Deus, criando barreiras maiores para que as pessoas não consigam se achegar ao evangelho da forma que seja diferente do que aquelas pessoas pensam, né? De repente alguém tem um pensamento muito rígido, segundo algum ponto de vista da vida, e ele quer ali explicar dentro da palavra de Deus aquela rigidez. Geralmente se tira o texto do contexto, geralmente se cria uma nova narrativa quanto à palavra. Não, isso aqui tem que ser assim, mais forte por causa disso, disso, daquilo outro. E se cria ali uma nova lei, um novo mandamento, um mandamento mais pesado, ali com aspecto de autoridade, porque foi baseado, entre aspas, na palavra de Deus, quando de fato não foi, né? Quando é a criação de um coração mau que quer colocar sobre as costas das pessoas um mandamento mais pesado para que haja ali um cumprimento vaidoso, às vezes, de uma vontade, de um pensamento, né? Geralmente pessoas que pensam assim são inflexíveis e acabam por estar colocando essa inflexibilidade nas costas de outras pessoas, o que é terrível, o que é difícil, o que não é a vontade de Deus, o que não é amor, misericórdia e justiça, mas apenas a vontade de alguém, o desejo de alguém ou a vaidade de alguém que está ali pensando sobre a criação de forma dura e rígida, né? Claro que nós devemos seguir o que está escrito, mas nós não devemos ultrapassar a escritura sagrada. O julgamento dos fariseus estava embotado
pela justiça própria deles, pela vaidade deles, né? É por isso que Jesus também combate esse tipo de pensamento quando ele fala em Mateus 7, do 1 ao 5, né, dizendo que não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medindo, vos hão de medir a vós. Não é que Jesus está falando que nós não devemos julgar, porque nós devemos julgar sim, nós devemos combater erros de fato, né? Mas esse julgamento condenatório com justiça própria e não segundo a justiça do Senhor, ele é rejeitado por Jesus. É por isso que Jesus fala aqui em João, capítulo 7, 24, dizendo, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. O que quer dizer isso? Né? Nós devemos julgar segundo a palavra de Deus. Né? Isso é tão claro que quando Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 5, quando está tratando ali o caso de imoralidade sexual dentro da igreja, ele vai falar claramente que a igreja deve se comportar realmente com exclusão daqueles que não andam segundo a palavra de Deus, e para isso a igreja precisa julgar. Né? O que está escrito aqui em 1 Coríntios 5, do 11 ao 13, é o seguinte, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, beberrão, roubador, com tal, nem ainda com mais, porque tenho eu que julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Que está um mandamento que nós devemos julgar as pessoas que se dizem irmãos, mas estão vivendo uma vida de pecado, sem arrependimento. Isso é um mandamento, isso é algo que deve ser obedecido. Inclusive, ele vai falar que nós devemos julgar os que estão na igreja, né? Mas segundo a reta justiça, segundo o que está escrito na palavra de Deus, e não segundo a vaidade dos nossos corações, e não segundo a interpretações que aumentam ali o peso, o rigor, colocando cargas pesadas, sem misericórdia, sem amor, apenas levando em consideração ali a vaidade do coração. E aqui, a partir do versículo 13, Jesus vai descrever 7 ais para aqueles que fazem essas coisas, né? O que eles fazem, né? O versículo 13 diz que os escribas e fariseus hipócritas, eles complicam o evangelho, atrapalhando as pessoas de irem até Jesus. Isso é complicado. Jesus não se agrada de pessoas que endurecem ali a palavra de Deus ao ponto de que as pessoas não consigam seguir a Cristo. O segundo ai diz que esses fariseus e escribas hipócritas usam as pessoas. Olha que coisa interessante, usar pessoas para benefício próprio. No final de tudo, aquele que tem esse pensamento rígido, ele vai usar pessoas para o seu benefício e depois vai descartar. É exatamente o que acontece com esse tipo de gente. Eles usam em nome da sua verdade, mas no momento certo eles descartam, eles realmente acham as pessoas inúteis porque não há amor, não há misericórdia no legalismo. O terceiro ai diz que eles correm para fazer discípulos, mas tornam os discípulos 2 vezes mais merecedores do inferno do que eles, porque transformam essas pessoas não em servos fiéis do Senhor, que amam a Cristo e a sua vontade, a sua palavra, mas em pessoas também com a mesma estirpe, com o mesmo pensamento crítico exacerbado. O quarto ai vai falar que eles dividiam juramentos em classes ali para se beneficiar. Eles criavam leis que deixavam eles sem nenhum tipo de responsabilidade com os pais quando estivessem mais velhos. Eles poderiam fazer juramentos e não cumprir, e estava tudo bem, porque eles gostavam dessas coisas, então eles se beneficiavam através das leis que eles mesmos criavam. A outra coisa interessante é que eles levavam a sério os pormenores da lei. O texto vai dizer que eles davam o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas desprezavam o mais importante da lei, que era o juízo, a misericórdia e a fé. Eles não tinham coração. O juízo que eles traziam era um juízo corrompido. No sexto ai, Jesus diz que ai de vós, escribas e fariseus, porque eles limpavam o copo por fora, mas por dentro estava sujo. Eles não cuidavam do coração. O legalismo deles era mais por aparência e não por coração. Era algo apenas para parecer santo, quando o que realmente importava era o ser santo. E o sétimo e último ai, Jesus acusa eles de serem sepulcros caiados, porque eram muito bonitos por fora, mas por dentro eram uma imundícia. Para sustentar uma aparência de santidade exacerbada, de muito zelo, você precisa fingir. E é isso que
esse pensamento legalista faz a pessoa se apresenta ali com uma santidade incrível, mas por dentro ela não é aquilo que ela fala. A melhor coisa é sermos humildes diante da vida, diante das situações, porque nós precisamos sim melhorar em muitos pontos, em muitos aspectos. Nós precisamos sim ter humildade para reconhecer nossas falhas, estarmos ali nos corrigindo diante do Senhor, nos cuidando, para que não sejamos orgulhosos ali e venhamos a ser de fato derrubados pelo próprio Senhor. Então o conselho que a gente traz aqui, não queira ser mais santo do que Jesus, não queira ser mais santo do que o que a palavra nos traz e nos diz. Né? Aqueles que têm essa rigidez são muito duros e eles machucam as pessoas de forma desnecessária. E mais, eles quebram, porque tudo que é rígido demais acaba quebrando, e Jesus não nos chamou para sermos assim. Jesus nos chamou para sermos justos, sermos santos, mas ao mesmo tempo para amarmos. Existe uma balança que nós precisamos levar em consideração: amor e justiça. E essa balança ela deve estar pesando por igual para que nós tenhamos uma vida sábia e santa diante de Deus. Olha só o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Que antes de sermos homens e mulheres com posturas rígidas, julgadores contumazes, nós possamos pedir misericórdia a Deus, olhar para as nossas próprias misérias. Lembre-se de uma frase do Charles Spurgeon, que disse o seguinte: o evangelho é um mendigo contando a um outro mendigo onde achar pão.